No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas de gestão empresarial. Algo importante, algo corriqueiro, mas que pode estar entre vocês desapercebido. Meu nome é João Yanazzi, sou professor universitário e sou consultor empresarial. Estou gravando esse vídeo junto com outros vídeos de cálculo financeiro da taxa de juros, essa coisa toda, como dicas de gestão empresarial. Estou levando essas gravações 2 vezes por semana nessa fase inicial. Sou economista, sou contador, sou mestre em contabilidade e finanças. Tenho um livro publicado, esse livro que está logo atrás de mim aqui, Curso de Formação de Preço. Então, ao longo do tempo, eu vou explorar também o assunto que eu levei a bordo desse livro aí. Quando falamos aí de empresas, nós estamos imaginando sempre que o investimento que os acionistas fazem, ou os cotistas fazem, ou o empreendedor faz no seu negócio, ele tem por objetivo a obtenção do lucro. Além de pagar aí um salário para vocês, para quem está à frente do negócio, tal como nós recebemos enquanto profissionais de mercado, precisamos ser, enquanto empreendedor, ser remunerado pelo trabalho que a gente dedica e também precisamos ser remunerado pelo capital investido. E esse capital investido, ele tende a ter um custo maior do que um capital tomado de terceiro, lá de banco, porque além do custo do recurso financeiro como um todo, existe o risco, o grande risco do seu negócio. O grande risco do negócio não dar certo e aquele valor que você aplicou, aquele valor que você destinou para montagem dessa empresa ou para revigorar essa empresa, ela pode ser simplesmente evaporado, desaparecido, e você perde. Esse é o risco do negócio. Muito bem, mesmo nas organizações sem fins lucrativos, particularmente eu já fui diretor, já trabalhei em empresas sem fins lucrativos, em entidades sem fins lucrativos, mesmo nessas situações, temos que ter um superávit na operação. Por quê? Porque precisamos fazer uma inovação tecnológica, precisamos ampliar as instalações, precisamos fazer uma manutenção na instalação, precisamos comprar novos equipamentos, novas tecnologias. E da onde vem esse recurso? Dos resultados das operações, via de regra. Pode acontecer de uma entidade, por exemplo, de capital fechado, fazer um IPO, abrir seu capital, buscar mais recursos financeiros para a empresa, para poder crescer, para poder ter aí uma posição melhor no mercado. Mas tudo isso envolve muito risco. Tudo isso envolve, digamos assim, o risco de você trazer mais recursos financeiros. Mas só isso não basta. Há necessidade de que o time esteja muito bem afinado, muito bem estruturado, capaz de fazer com que essa operação dê certo, para que essa operação traga no final das contas resultados que possa remunerar o capital investido pelo sócio, pagar seus compromissos, distribuir a título de dividendos os juros sobre capital próprio ou então sobre o manto da distribuição de lucro, mas precisa sobrar uma parte para fazer capitalização. A empresa precisa se capitalizar. Por quê? Porque um veículo tem uma vida útil, um sistema de informática tem uma vida útil, uma máquina, um equipamento tem a sua vida útil, até um prédio tem uma vida útil definida ou determinada. Então precisamos de ter caixa, precisamos ter recurso, precisamos ter reservas para que possamos então fazer atender a essas demandas que ocorrem aí no dia a dia das operações. Muito bem, então essa é uma questão importante. Então a definição do preço que você vai vender seus produtos é muito importante, porque o resultado final, lá na última linha da demonstração do resultado, ele nada mais é do que uma operação de adição e subtração ao longo do corpo da demonstração de resultado. Ele começa lá com o resultado bruto
da operação, né? Subtrai ali as deduções como os impostos incidentes sobre vendas, né? Algumas eventuais devoluções ou alguma coisa assim que ocorre nesse período, você tem lá o lucro nada, você tem lá a receita líquida de vendas. Subtraindo dali o custo do produto ou do serviço prestado ou da mercadoria que você vendeu, você tem ali o lucro bruto. Do lucro bruto você desconta as despesas operacionais, a despesa de estrutura, despesas operacionais, salários, benefícios, encargos, aluguel, energia elétrica, água, comunicação e tudo mais. Aí você vai ter uma base para imposto de renda no caso de uma empresa que atua aí ou tem um regime de lucro real, né? Em cima disso tem a apuração do lucro real e da contribuição social. E você precisa suportar tudo isso e lá no final apresentar um resultado positivo ainda. Do tipo, quanto maior, melhor na verdade. Uma definição de como você está no mercado, qual é o seu preço, né, do seu produto, do seu serviço ou da sua mercadoria que você coloca lá no mercado, ele é muito importante. Normalmente, quem define o preço é o mercado. Porém, no processo de formação de preço para venda, ele vai a partir do custo que você apura. Você apura lá um custo, aplica ali um mecanismo chamado de markup e tem o preço de venda. Mas esse preço de venda nem sempre é o que o mercado está disposto a pagar. E aí, como é que fazemos? Precisamos fazer o quê? Para mim, nessa circunstância, para mim melhorar minha margem ou manter minha margem ou melhorar essa minha margem, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o preço de venda que é definido pelo mercado, subtrair meus custos, minhas despesas e ter a minha margem de lucro. Então, nessa circunstância, quanto menos é o meu custo e as minhas despesas, maior vai ser o meu lucro. E o caminho é esse. Seguramente, nenhuma entidade consegue conviver tendo prejuízos subsequentes, prejuízos frequentes. Por quê? Porque se você tem uma reserva e tem prejuízo, a reserva absorve o prejuízo e a vida continua. Mas se você não tem mais reservas, e aí? Como é que você faz? Ou você bota a mão no bolso e tira mais dinheiro e coloca lá na empresa, ou se desfaz de algum bem particular e coloca lá na empresa, ou toma mais dinheiro emprestado e normalmente quanto mais crítico for sua situação financeira, pior é o seu poder de barganha com as instituições financeiras, alguma coisa desse tipo. Então precisa estar muito atento a qualquer sinal de que o seu resultado não seja favorável. Você precisa tomar medidas. E não adianta vir com tentativa de soluções de pequenos problemas. Quem tenta resolver a sua situação geral, resolvendo pequenos problemas, ele não está efetivamente disposto a resolver a questão da empresa. Precisa efetivamente ir a fundo, entender, verificar e ver qual é a melhor opção. Ampliar seu negócio, lançar novos produtos, descontinuar algum produto, se aliar a alguém. Precisa fazer alguma coisa, porque prejuízos seguidos vai acabar minando a capacidade da sua empresa em conseguir levar adiante esse processo aí. E aí, né, quanto mais se deteriora a posição da empresa, pior vai ficando a situação dos sócios. Muito cuidado com isso. No primeiro sinal de que o resultado não é favorável, tome uma decisão. Entenda o que está acontecendo e corrija a rota. Para isso é muito importante que você faça uma apuração do seu resultado, desejável que seja mês a mês, mas se não for possível, trimestral, pode ser até trimestre de calendário tributário, digamos assim, janeiro, fevereiro, março. Lá em abril você sabe o que aconteceu no primeiro trimestre, né? Depois, abril, maio, junho, tá certo, né? Lá no mês de julho você sabe o que aconteceu, porém,
é importante se você puder fazer isso mensalmente e verificar o que está acontecendo. E saber o que aconteceu é mais importante de tudo. Por que no mês passado eu tive um lucro de 7% e esse mês aqui está me dando um prejuízo de 4%? Essa é uma tendência que vai continuar a acontecer. O porquê que aconteceu isso e fazer a correção de rota. Essas são as dicas importantes de gestão. São pequenas dicas que podem apresentar para vocês um grande resultado final. Espero que tenha gostado. São 2 assuntos inéditos semanalmente para vocês aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.